TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. A nossa conversa da tarde é sobre aqueles que nós em Portugal consideramos, é bom explicarmos já isso, aqueles que nós consideramos crianças especiais e que no Brasil se consideram crianças excepcionais. Portanto, não são gênios, pelo contrário, são aqueles que por alguma razão tiveram que nascer com a sua mente numa grade, presos. Normalmente, quando os pais se preparam para ser pai, mãe, e quando eles sabem que vão ter um ser que vem ao seu encontro, o seu coração enche-se de esperança. Obrigada, Beatriz. De esperança e de expectativa. Mas esse anjo de que nós vamos falar hoje, ele vai nascer com as asas quebradas. Ele vai nascer com os olhos fechados, ele vai nascer com a voz emudecida, com o síndrome de Down, por exemplo, e com tantas outras dificuldades que muitas vezes no caminho que ele faz na Terra, os pais têm muito desânimo, muita dor e aquela criança tem muito sofrimento. Mas nós vamos falar de como a doutrina espírita olha as crianças especiais. Porque alguns pais, quando embalam um filho especial, perguntam-se a si próprios que mal fizeram. Ou então, qual foi o mal que a criança fez para ter aquele castigo? E olham para aquela experiência que eles estão a ter como se fosse um castigo. Mas o nosso Pai não castiga ninguém. É amoroso e apenas nos vai dando lições. Ele não castigaria nunca os seus filhos. Então, o que é uma criança especial à luz da doutrina espírita? É uma experiência que é movida sempre pela energia sublime do amor. Porque aquele menino ou aquela menina vieram aprender algo. E nós vamos exatamente começar a nossa palestra, nossa conversa, com uma quadra do espírito Alta de Souza. O que é para Deus a chegada de uma criança à Terra? Ela diz-nos que sejam de berços dourados ou venham de panos plebeus, toda a criança que nasce é uma esperança de Deus. Como é que nós vamos ver numa criança especial uma esperança de Deus? Parece estranho, mas é uma esperança. Para quem? Para ela, para os espíritos que são pai e mãe. É uma esperança divina e é uma oportunidade divina. Mas se é uma oportunidade divina, então, de onde vem, como era? Nós já sabemos que o espírito já tem muitas experiências, que é um espírito milenar. Como é que este espírito chega agora à Terra com uma limitação, mais profunda ou menos profunda? Nós vamos até à obra do codificador, Allan Kardec, ao Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo 4 ele vai nos dizer que a reencarnação é a volta da alma, o espírito à vida corpórea. Nós voltamos também e aqui estamos com mais um corpo. E quando voltamos num outro corpo, especialmente formado para esse espírito, mas que nada tem de comum com o antigo. Já fomos doentes, já fomos saudáveis, já fomos homens, já fomos mulheres, já tivemos inúmeras experiências de pobres ou ricos, mas nós estamos com mais uma experiência com a qual devemos aprender alguma coisa. Então, e a experiência é castigo? Para a doutrina espírita não é castigo. Este livro, Plantão de Respostas, é feito com perguntas e respostas.
do Pinga Fogo, um programa de televisão onde Chico respondeu a várias perguntas do público. E numa delas, Emmanuel, porque Emmanuel estava presente, vai responder o seguinte: a encarnação não é uma punição para o espírito. Não é uma punição nem para a criança especial, nem para nós mesmos. Mas uma condição inerente à nossa inferioridade, porque ela é um meio de progredirmos. Então a dor, o sofrimento, o modo como o encaramos, a experiência em si, é um modo de nós progredirmos. É a lei do progresso em ação. Então por que é que estas crianças nascem com a doença congénita? Elas nascem, muitas delas, como acabámos de dizer há pouco, com a sua mente colocada entre grades. Não conseguem manifestar-se. O seu corpo não funciona como elas gostariam e como os pais gostariam. Então porquê a doença? Porquê que a doença faz parte das nossas vidas? Não é castigo. Nós achamos, mas não é. Gostávamos de afastá-la, também é verdade. Mas ela não é um castigo, ela é uma forma de evoluirmos. No livro Consolador, na pergunta 95, mais uma vez Emmanuel diz-nos que para o homem da Terra, a saúde é o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para nós é saúde. Vai tudo bem, está tudo sempre bem, funciona tudo bem, não temos dores, maravilha. Mas isso não é saúde para o plano espiritual. Para o plano espiritual, saúde é a perfeita harmonia da alma. E qual de nós já alcançou a harmonia da alma? Como não alcançamos, ainda manifestamos a desarmonia. E para que é que serve então, se a saúde é a perfeita harmonia da alma, como é que vamos obtê-la? Para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, voltando aos nossos meninos especiais, eles têm uma doença transitória e que os vai ajudar a evoluir. Essa é a mensagem da doutrina espírita. Não é castigo, nem para o espírito que renasce naquela condição, nem para os pais que acolhem aquela criança. Ela é sim uma forma de o ajudar a alcançar a harmonia da alma. Bom, mas quais são então os casos mais comuns? Pergunta feita mais uma vez a Emmanuel. Quais são os casos mais comuns de doenças compulsórias, impostas pela lei divina? Porque os meninos especiais têm uma doença que lhes é imposta, muitas vezes, na maioria das vezes. Emmanuel responde-nos que encontramos numerosos casos de doenças compulsórias. Há muitas doenças compulsórias. Nós hoje só estamos a falar destas, mas existem muitas, que são impostas pela lei do Pai. Na maioria das criaturas que trazem as provações da idiotia ou da loucura, da cegueira ou da paralisia irreversíveis. Recordar que se fosse hoje estes termos estão todos atualizados, já não se falaria desta forma. Mas Emmanuel ainda nos diz, ou ainda nas crianças problemas, cujos corpos irremediavelmente frustrados, ou seja, que nunca vão funcionar bem, durante todo o curso da reencarnação, se mostram na condição de células regenerativas. Eles são como aquele que foi privado da liberdade. Eles também foram privados de se expressarem de forma livre. E tiveram então uma internação compulsória, isto é, obrigatória, sem que eles o desejassem, daqueles que fizeram jus a semelhantes recursos drásticos da lei. Era o único recurso para que eles pudessem melhorar. É o remédio amargo que vai dar a cura.
É isso que nos diz o Espírito Emmanuel. E todos esses companheiros, em transitórias mas duras dificuldades, estamos a falar de muito sofrimento para estes meninos, eles renascem na companhia daqueles que eram amigos e familiares de outro tempo e que um dia se compliciaram com eles na prática de ações reprováveis, em que delinquiram. Ou seja, eles foram todos delinquentes. Eles fizeram algo que comprometeu o seu espírito. E eles retornam todos juntos para se ajudarem mutuamente, uns como pais, outros como filhos. Problema. Também Allan Kardec nos vai fazer algumas perguntas aos espíritos, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, quando ele fala da volta do espírito à vida corporal. Porque é um enigma, ou foi sempre um enigma, porque é que um menino nasce saudável e o outro nasce doente? Porquê? Qual a razão? E a primeira pergunta que ele faz é se tem algum fundamento pretender-se que a alma dos cretinos ou dos idiotas é de natureza inferior. Mais uma vez, esta linguagem não está atualizada do século XIX ao século XXI. Nós trazemos aqui o texto de Allan Kardec. Ele vai dizer, ou melhor, e os espíritos superiores vão responder que não há nenhum fundamento para achar que esses espíritos são de natureza inferior. São espíritos como nós, que estão a fazer o seu caminho evolutivo. O que é que eles trazem? Almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar. Então não falam, não ouvem, não veem, não andam. Alguns estão em absoluta dependência dos pais, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Mas Kardec faz muitas perguntas e na pergunta 372 ele pergunta qual é o objetivo. Qual é o objetivo de trazer à vida uma criança que sofre? E os espíritos dizem-lhe, os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Ou seja, eles estão a cumprir uma pena. Só não estão é na prisão terrena, tal como nós a conhecemos. Estão num corpo que está, de alguma maneira, doente. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Ou seja, órgãos que não funcionam bem, congenitamente nasceram assim. E na linha A, ele pergunta ainda, porque Kardec muitas vezes fazia a mesma pergunta, não é o caso desta, se não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades. E os espíritos superiores vão nos responder que nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Claro que têm. Nós manifestamos o nosso espírito através do nosso corpo físico. Se o nosso corpo físico não funciona bem, o espírito não consegue manifestar-se. Tem-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem das faculdades. As faculdades são do espírito. A inteligência é do espírito. As capacidades ou as faculdades, como os espíritos superiores lhe chamam, são sempre do espírito. O que é o nosso corpo físico? É um instrumento. E é isso que ele nos vai dizer a seguir. Um músico excelente, com um instrumento defeituoso, não dará a ouvir boa música. Não pode. Ele sabe tocar, mas ele não tem o instrumento. E, portanto, isso não vai fazer com que ele deixe de ser um bom músico. Ele só não teve o instrumento ideal para tocar naquele momento. Mas não o podemos classificar por aí. Assim se passa com esta criança. Ela é um espírito com um imenso capital,
porque é um espírito milenar que já nasceu muitas e muitas vezes, mas não tem um bom instrumento para se manifestar. Então importa, como ainda nos diz, que se distinga o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Mas há casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas, ou seja, há um obstáculo, ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. O que impede estes espíritos de terem esse corpo para se manifestarem de forma mais livre? A sua moralidade. Eles caíram pela moral. Eles caíram pelos equívocos do passado. Eles caíram porque houve alguma ação num passado próximo que os levou a cair, que os levou a ter grandes dilemas conscienciais e que os leva agora a nascer com um corpo doente. Então eles são casos patológicos, sim, e não gozam nesse estado a alma, não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade. A própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Ele não vai ter responsabilidade naqueles atos, naquela situação, naquele momento, naquela encarnação. Mas ele tem responsabilidades do que está atrás. E é por essas responsabilidades que ele responde no presente. E Kardec perguntou sobre o sofrimento e a seguir vai perguntar-se qual é o mérito então de uma existência com tanta dor. Qual será o mérito da existência de seres que, como cretinos ou idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, e por isso não podem ter consequências dos seus atos, se acham incapacitados de progredir? Qual é o mérito? Os espíritos superiores respondem muito pouco. É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. Pode ser o poder, pode ser a inteligência, pode ser a maldicência. Há alguma coisa que os faz então espiar nesta existência. E ao espiarem, eles não regridem. É muito importante nós percebermos que o espírito nunca regrediu, nem vai regredir. Ele apenas estaciona e fica a refazer os caminhos do passado. Então ele tem um estacionamento temporário. Porque nós também sabemos que estas crianças especiais normalmente elas têm vidas curtas. E porquê é que elas têm vidas curtas? Porque elas só vêm cumprir uma lição. Elas não vivem 80 nem 70 anos. Elas não precisam de viver esse tempo e a misericórdia divina também não lhes pede tanto. São vidas relativamente curtas para aprender um pouco mais sobre o valor da vida e do amor que é a lei divina. Kardec ainda lhe pergunta: pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Claro que pode. Só que o gênio, sem amor, torna-se um flagelo. E quando ele se torna um flagelo, ele é alguém que abusa dos poderes da vida para si e para os outros. E nesse caso, ele vai ter que cumprir algo e pagar algo à lei divina, segundo a lei de causa e efeito. Ele conclui dizendo-nos que a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. Nós sabemos que as duas asas não estão equilibradas. No mesmo livro, O Consolador, Emmanuel vai-nos dizer que a nossa asa da inteligência está muito estendida.
e que a nossa asa do amor está muito mirrada. Nós ainda não aprendemos a amar. E quando temos demasiada inteligência, demasiado poder, muitas vezes falhamos. Então a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. E é aí que os grandes génios podem cair e ter muito que espiar. Daí, frequentemente, como nos dizem então os espíritos superiores, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Mas inferior no sentido em que eles vêm com um corpo defeituoso para aprender algo. Porque nós aprendemos muito perante a dificuldade. Todos nós. O espírito aprende muito perante a dificuldade, perante a dor, perante a luta que tem no seu dia-a-dia. E esta luta é-lhe imposta. Ele, na maioria dos casos, ele não a pede. Ele tem que a viver. Até porque muitas vezes ele nem tem condição para escolher. Ele vai renascer sem se aperceber que esteve no mundo espiritual. Porque ele chega ao mundo espiritual num estado tão difícil em termos morais que ele não consegue perceber que está no mundo espiritual e compulsoriamente ele vai reencarnar e vai ter uma nova existência agora como uma criança especial. Então, o erro de uma encarnação passada pode influir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? Pode sim. E de que modo? A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda onde? Na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Quem não sabe o que é, estamos a falar do perispírito. Já vamos mostrar uma imagem, mas quem não sabe, estamos a falar de uma estrutura que é a matriz do nosso corpo físico. Havendo o espírito agido erradamente, ele nesse ou naquele setor da vida evolutiva, os mais variados setores que possamos imaginar, ele vai vincar o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias. O que é isto? Ele vai deixar no corpo espiritual as marcas das suas desarmonias mentais. Porque o poder mal vivido, a violência, todas as dificuldades que o espírito pode vivenciar são doenças. A maldicência é uma doença, dizem-nos os espíritos. A avareza é uma doença. Aliás, eles chamam-lhe vício. E tudo isso leva a que o nosso perispírito fique com estas marcas, fica doente. E nós temos que voltar à Terra para, através do trabalho ou da dor, porque as crianças especiais não podem trabalhar em benefício do próximo, nós podemos dar muitas graças a Deus por isso, mas eles não podem, então pela dor, eles vêm harmonizar o seu corpo espiritual. Porque eles o que é que lhe instalaram? Desequilíbrio e desarmonia, ou distonia. E que os predispõem à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. E se o órgão que eles usaram foi a mente, é pela mente que eles vão retornar doentes. Vamos então recordar que, de acordo com Allan Kardec, nós temos o homem é formado por 3 partes essenciais. É formado pelo corpo material, que está à vossa direita, é formado por um princípio intermediário ou perispírito, que está no meio, e pela alma, ou espírito encarnado, que está à vossa esquerda e que é de facto aquele que recebe e que condensa toda
a memória de todas as existências e que nós não temos acesso a todas as nossas memórias. O que é o espírito? O espírito é uma individualidade, já sabemos que é uma centelha divina criada pelo Pai através do princípio inteligente do universo. Não sabemos mais nada. Isto é tudo o que nos diz o Livro dos Espíritos. Não conseguimos ir além. Mas isso nós sabemos. E uma vez individualizado, o espírito, o que é que vai acontecer? Ele vai ter uma trajetória a percorrer. Ele nasceu simples e ignorante. Mas essa simplicidade e essa ignorância não é sermos simples e ignorantes, é termos vindo apenas de uma única célula. Mais uma vez, é o ponto onde nós paramos, não conhecemos mais nada para lá disso. Quando alcançamos uma nova existência, mas ferimos o nosso perispírito, porque não somos uma folha em branco, não é? Nós temos um passado enquanto espíritos. O que vai acontecer é que quando retornamos à matéria, trazemos essa dificuldade. Então o corpo que a mãe vai gerar, ele está construído para um determinado espírito, segundo os seus planos, os seus conflitos, as suas necessidades de acordo com a lei de causa e efeito. E um casal pode ter um filho especial e ter vários filhos ditos normais. O que é que esta criança veio fazer? Qual é a expressão da criança especial? O objetivo dela é apenas um: é a melhoria moral. Porque ele não consegue responder sequer pelos seus atos, como nós sabemos. Então, ele nasce porque a lei do progresso confere a cada espírito, a todos nós, a possibilidade de adquirir o bem que nos falta. E ao espírito que precisa daquela experiência, também lhe é dada essa possibilidade. E o que é que eles estão a fazer nesta experiência transitória em que trazem grades mentais? Eles são presos num corpo e têm uma grade mental. Eles estão a aprender. Em conjunto com quem? Com aqueles que lhes estão a estender os braços, que são os pais, que são os amigos, que são todos aqueles com quem eles convivem para aprenderem a doarem-se uns aos outros e a amarem-se. O espírito criança especial não sente? Sente. Nós vamos perceber mais à frente que ele sente o amor que lhe é doado. O que é que eles alcançam todos? Eles alcançam essa lâmpada divina do amor. Pais e filhos. Nós agora trazemos uma história do livro No Mundo Maior. O título é muito carinhoso porque já se chama Processo Redentor. Este menino já está no final do tempo do seu sofrimento. Mas o instrutor Calderaro diz a André Luiz o seguinte: é paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz e conta 8 anos na existência nova. Qual é a condição dele? Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, ele tem a vida de um sentenciado sensível e está a cumprir severa pena lavrada em verdade por ele próprio. Nós já vimos até agora que o espírito escreveu o seu caminho através das dificuldades que viveu. E agora o que lhe vai acontecer é que o caminho dele foi tão difícil na última encarnação que ele vai ter que ultrapassar essa dificuldade na condição de encarcerado num corpo físico. O que é que ele fez? Há quase 2 séculos
E aqui precisamos de dizer qual era o período de tempo. Na Revolução Francesa, portanto há muito tempo, ele decretou, por volta de 1747, ele decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Nós sabemos que numa revolução existem muitas confusões, muitas dificuldades e uns aproveitam-se daquilo que se está a passar e acabam às vezes por exceder-se no seu poder. E assim foi ele. Ele valeu-se da desordem político-administrativa, que é o costume, para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. E quando desencarna, é evidente que depois de tudo o que ele tinha feito, a sua consciência não o deixava em paz. O que é consciência? Consciência é onde nós temos inscrita a lei de Deus. Então nós, de uma forma ou de outra, nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Nós sabemos muito bem quando estamos a ferir e como estamos a ferir. Bom, quando ele desencarna, ele vai para as regiões inferiores, afastado da carne, e aí ele vive inomináveis suplícios. Porquê? Porque há aqueles que perdoam a dificuldade que lhes é feita, mas há outros que não perdoam e que se querem vingar. Então inúmeras vítimas já lhe haviam perdoado os crimes, mas muitas continuavam a segui-lo obstinadas anos afora. E isto durou nada mais, nada menos do que 200 anos, como vamos ver. A malta é o grupo de espíritos. Outrora densa, portanto eram inúmeros, rareou pouco a pouco, até que se reduziu aos 2 últimos inimigos. Vejam que ele precisou de 200 anos para que a espiritualidade o conseguisse ajudar, desse orientação a todos aqueles que estavam ao pé dele e que lhe acabavam por fazer muito mal também, mas que depois de tudo isso ainda havia 2 últimos inimigos que continuavam ali, ao pé dele. Ele estava em casa com a mãe, como nos conta Calderaro, e então ele ainda continua dizendo: hoje, esses 2 últimos inimigos, em processo final de transformação, também eles estavam no fim da sua dor, porque aquele que odeia também sofre. Não é só aquele que é vítima, é aquele que odeia também sofre. E ele conseguiu a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva. Então, quando ele chegar ao plano espiritual, ele já não vai ser doente. Ele pode levar as marcas da última existência enquanto criança especial. Mas pouco a pouco ele vai curar aquela dificuldade e ele vai voltar a ser um espírito saudável dentro daquilo que lhe é possível. Então ele conseguiu a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva em cujo processo se encontra faz muitos anos. Mais uma vez, Calderaro nos diz que o espírito não retrocede em hipótese alguma, mas que as formas de manifestação é que podem sofrer degenerescência, de modo a facilitar os processos regenerativos. Então, quando olharmos para uma criança especial, lembremos-nos que ela está numa sublime tarefa de evoluir através da dor. E que todos aqueles que a ajudarem nesse processo a vão aliviar e vão aliviar o seu coração e o coração daqueles que estão ao pé deles. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Toda aquela loucura que ele cometeu na Revolução Francesa deram-lhe lágrimas amargas, provocaram-lhe grandes dificuldades. No campo consciencial, isto é, na sua consciência, ele chora e debate-se sob o aguilhão de reminiscências torturantes que lhe parecem intermináveis. Mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se
obnubilados, ou seja, ele não consegue ter acesso àqueles 5 sentidos que nós temos, porque há mais, há muitos mais. À maneira de potências desequilibradas sem rumo. E num outro livro, também pela mensagem de André Luiz e pela mão de Chico, diz-nos então que afligir a mente, quando afligimos a mente, alteramos as funções do corpo. Nada mais do que isso. E por isso qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Então vamos colocar-nos de acordo com a nossa consciência, vamos abandonar essas inquietações, vamos fazer a reforma íntima como esses espíritos também se estão a reformar através do sofrimento. O que é que faziam aqueles espíritos que andavam à volta daquele espírito que há 200 anos sofria? Os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu é porque há algo que é diferente. Nós podemos ofender sem querer, mas podemos ofender deliberadamente. E deliberadamente nós temos mais responsabilidade. Então os pensamentos que todos esses espíritos lhe emitiam de revolta e vingança foram vergastar o corpo espiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. E ele renasce sem se aperceber. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. Este espírito não soube pôr em marcha aquilo que Jesus nos pediu. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso nós devemos orar por todos aqueles que hoje produzem as lágrimas do mais fraco. Estão a produzir para si um capital de dor que eles nem conseguem imaginar. Espiritualmente, continua Calderaro, este pobre doente não regrediu. Ele está doente, mas ele não regrediu. O seu espírito continua com todas as faculdades. Mas o processo de evolução que constitui o serviço do Espírito Divino, através dos milénios, efetuado para um glorioso destino, que é sermos perfeitos, foi por ele mesmo espezinhado. Foi ele próprio que se afastou da perfeição. Foi ele próprio que ficou parado naquela condição e agora vai ter que refazer o seu caminho íntimo. E ele espezinhou um caminho glorioso, escarneceu e ficou então retardado. Semeou o mal e colhe-o agora. E Jesus disse-nos que nós podemos, que a sementeira é opcional, mas a colheita vai ser obrigatória. Não tenhamos dúvidas disso. Nós estamos a semear e mais tarde vamos colher. E os outros 2 espíritos? Também os míseros perseguidores são doentes do ódio e da vingança, como o nosso enfermo é um remanescente do crime. São náufragos na derradeira fase de evolução e após enorme hecatombe, eles perderam-se. Perderam-se e perderam a bússola do perdão e do bem. Não souberam perdoar como muitos dos outros que já abandonaram aquele que agora renasce como uma criança especial. Mas eles estão a aproximar-se do fim da sua dor também e estão a encontrar esse porto socorrista. Eles vão voltar a renascer através do intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. E vão ser irmãos. Só uma mulher com uma enorme capacidade de sacrifício, como vamos ver a seguir, é que tem a condição, só a ela entrega um espírito com estas características. Uma criança especial não é entregue
a uma mãe que não tenha a capacidade de se sacrificar ao infinito, como diz Francisco Cândido Xavier. O que é que eles vão fazer os três? Vão entrelaçar as mãos sobre ele, consumindo energias por ajudá-lo, assistidos pela ternura da abnegada mãe. E vão beijar o velho inimigo com imenso afeto. Isto foi o que Jesus nos disse. Nós vamos perdoar o nosso inimigo. Só que como não somos capazes de o perdoar em consciência, vamos perdoá-lo pelo renascimento e através do esquecimento do passado. Então eles vão nascer esquecendo que aquele era o velho inimigo de outros tempos e vão dar-lhe todo o amor que eles têm para dar, e com isso eles vão transmudar-se-ão as negras algemas do ódio. Eles vão transformá-las em laços de luz. E aí sim eles vão aprender a amar o vosso inimigo. Muitas vezes não percebemos como é que vamos amar o nosso inimigo. Muitas vezes só o conseguimos amar através de uma nova reencarnação, nascendo com ele por familiar. Então, chegado esse tempo, a força do perdão vai restituir ao nosso doente a liberdade. Quando esse trabalho estiver feito, ele vai desencarnar. E desencarna cedo. Ele vai largar qual pássaro feliz. À luz do mundo, ele teve uma existência dificílima. À luz do mundo espiritual, ele vai rumo à felicidade. Porque aquele corpo mirrado, este mirrado corpo físico, sufocante cárcere do crime e suas consequências, onde se debateu por quase 2 séculos, serviu-lhe para ele alcançar a felicidade. Até lá, diz-nos Calderaro, que importa zelar com empenho pela valorosa mãe. Esta é a mãe que, escolhida para receber este espírito, é capaz da maior vocação, como nos diz Calderaro, para o martírio, por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Ele vai conseguir, através do amor e da abnegação daquela mãe, ultrapassar a sua condição. Eu vou ter que saltar um bocadinho para acabar a horas e vamos até aqui. Calderaro diz-nos a dado momento que toda a retificação demorou muito tempo. Foi preciso muito tempo, 200 anos, para poder oferecer-lhe um corpo físico. E mesmo assim um corpo físico doente. Mas que as águas pantanosas do mal, como ele nos diz, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um, ou de cada um de nós, não é vaso de conteúdo imaginário, é repositório de forças vivas. Qual o veículo físico de manifestação que nos é próprio enquanto peregrinamos na crosta planetária? Nós não saímos daqui com os nossos defeitos e não estamos no plano espiritual como se fôssemos anjos. Nós levamos exatamente tudo o que fazemos aqui. E tudo o que temos que carregar na nossa mente. Tudo. E tudo isso, ao ir com ele para o plano espiritual, fez com que ele precisasse de muito tempo para ser possível oferecer-lhe então esse corpo de carne. O médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor, é uma medicina muito especial. Um corpo incurável e o amor. Até o sacrifício de um coração materno. Mais outra adenda a esta medicina do mundo espiritual. Ele vai restituir o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam irmanar-se para gloriosos destinos.
E é assim que o nosso pequenino e que os pequeninos que vêm à Terra vão encontrar de novo esse caminho, retirando as ruínas do passado e encontrando esse destino luminoso. Nós trazemos agora um vídeo, ele tem uma péssima imagem, mas ele é lindo. À vossa direita está uma atriz que nós conhecemos bem aqui em Portugal através das telenovelas, Anaír Belo, e à esquerda, Hebe Camargo. O que o Chico vai contar aqui no vídeo está no livro Pinga Fogo, com Chico Xavier também. Mas, essencialmente, o que ele também nos vai dizer, ele vai dizer outras coisas que eu não trouxe até aqui, é que se não nos for possível a cura de uma criança especial, e a maioria não pode ter essa cura, aquilo que o pai e a mãe e os amigos e os irmãos podem pensar é que é preciso amar, é preciso confiar, é preciso trabalhar e é preciso esperar, porque não é para esta existência a cura visível daquele espírito. Mas todo o trabalho que é feito para aquele espírito, quando ele volta ao mundo espiritual, ele vai em muito melhores condições do que aquelas que ele viveu aqui na Terra. Então vamos ficar com este vídeo. Eu despeço-me agora. Muito obrigada por me terem ouvido e que Deus nos abençoe. Olha, eu acho que, bom, mãe e pai são duas coisas tão especiais no mundo. Os filhos são tão especiais. Eu, por exemplo, acho que para toda mãe, para todo pai, o filho é a coisa mais importante que existe na vida. A gente faz tudo por eles. Mesmo que eles não retribuam mais tarde, mas a gente dá tudo. Não faz esperando retribuição. Não faz esperando, dá tudo. Eu contei que eu perdi meu filho de 20 anos, e quantas mães que eu conheci em Uberaba, que também perderam, tinha mãe que tinha perdido 2, 3. Agora, eu queria perguntar para você, uma família, um pai e uma mãe, que uma criança, porque eu vi muitas crianças excepcionais lá em Uberaba, muitas. Então eu gostaria de saber se uma criança excepcional é karma, que a gente diz em termo espiritual, karma, o sofrimento é dos pais ou da criança? Nair, a criança excepcional sempre me impressionou pelo sofrimento de que ela é portadora, não somente em se tratando dela mesma, mas também dos pais. E isso tem sido tema de várias conversações minhas com o nosso Emmanuel, que é o guia espiritual de nossas tarefas. Ele então diz que, em regra geral, a criança excepcional é o suicida reencarnado. Reencarnado depois de suicídio recente. Porque a pessoa, quando pensa que se aniquila, ela está apenas estragando ou perdendo a roupa que a providência divina permite de que ela se sirva durante a existência, que é o corpo físico. A verdade é que ela, em si, é um corpo espiritual. Então, os remanescentes do suicídio acompanham a criatura que praticou a autodestruição para a vida do mais além. Lá ela se demora algum tempo, amparada por amigos, que toda criatura tem afeições por toda parte, mas volta à Terra com os remanescentes que ela levou daqui mesmo após o suicídio. Se uma pessoa espatifou o crânio, se o projétil atingiu o centro da fala, ela volta com a mudez.
Se atingiu apenas o centro da visão, ela volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, ela vem em plena idiotia. E aí os centros fisiológicos não funcionam. A endocrinologia teria de fazer um capítulo especial para estudar uma criança surda, muda, cega, paralítica, porque aí a criatura feriu a vida no santuário da vida, que é a parte mais delicada do cérebro. Se ela suicidou-se, mergulhando-se em águas profundas, ela vem com a disposição para o enfisema infantil ou da mocidade, dos primeiros dias da vida. Se ela, por exemplo, se ela se enforcou, ela vem com a paraplegia depois de uma simples queda, que toda criança cai do colo da ama, do colo da mãezinha. Então, quando o processo é de enforcamento, a vértebra que foi deslocada no enforcamento vem mais fraca e numa simples queda, a criança é acometida pela paraplegia. E nós vemos por aí outras crianças que vêm completamente perturbadas. A esquizofrenia, por exemplo, que é o suicídio depois do homicídio. O complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia como uma doença verificável, porque através dos líquidos expelidos pelo corpo é possível detectar os princípios da esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é o homicida que se fez suicida, porque o complexo de culpa é tão grande, o remorso é tão terrível, que aquilo se reflete na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo. Mas uma criança retardada, ela sente o que a mãe e o pai falam para ela, por exemplo? Palavras de amor ou palavras sem amor, bruscas? Ela sentem, ouvem, registram e sabem de que modo estão sendo tratadas. Elas são profundamente lúcidas na intimidade do próprio ser. A criança vem somente com aqueles que têm capacidade para amá-la e ajudá-la a passar aquele transe temporário de 13, 20, 30 anos, que geralmente os excepcionais desencarnam muito cedo. Só com criaturas. A certa feita, uma senhora em Uberaba nos procurou e me disse: mas eu sou muito essa criança excepcional, eu me sinto uma criatura amarga, sofro muito com isso. E o que Emmanuel disse para mim? Ele disse assim: minha filha, a maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher. Então toda mulher desfruta deste privilégio da providência divina. Mas os filhos excepcionais são confiados tão somente às grandes mulheres que têm capacidade de amar até o infinito. Bem, foi incumbida de terminar. Eu acho que é nestas coisas que nós vemos a beleza da doutrina espírita e ainda mais a beleza da justiça divina, não é? Porque, como Jesus dizia, só o amor cobre uma multidão de pecados. Então, nós temos o dever e aprendemos com a doutrina espírita
que todas as dificuldades que nós passamos, elas têm uma razão. Mas também nós aprendemos que muitas vezes nós somos o instrumento para atenuar a dor do outro. Então, perante estas situações, próximas ou não próximas, possam acontecer connosco ou não, nós temos o dever de amar. Porque só o amor consegue verdadeiramente curar. E vamos então para a nossa prece, que já estamos. E levando o nosso pensamento até vós, Pai. Agradecemos pelos ensinamentos, pelas lições que tivemos nesta hora, que nos mostram claramente a vossa justiça divina. O poder imenso do amor e principalmente nos ensinam que por mais que as dificuldades sejam grandes, por maiores obstáculos que apareçam no nosso caminho, se assim quisermos, com fé no coração e confiança na justiça divina, nós temos todas as capacidades para superá-los. Temos todas as condições para sair vitoriosos. Mesmo quando existem alturas em que tudo nos parece difícil, Jesus nos entregou um dos instrumentos mais poderosos que nós temos, a oração, que nos dá força, coragem e, quando é feita de coração, nos ajuda a ligar diretamente a vós, para pedir aquela força necessária para continuarmos a caminhar, seguindo em frente, ajudando-nos a nós, mas também a todos aqueles que se encontram à nossa volta. Porque nós somos irmãos do caminho e nós precisamos todos uns dos outros. Então, a nossa profunda gratidão, porque com certeza hoje sairemos daqui mais conscienciosos daquilo que devemos fazer, que devemos sentir quando encontramos não só estas crianças, mas também as suas famílias. Que a vossa paz, o vosso amor e a vossa luz continuem a iluminar o nosso caminho, hoje, agora e todo o sempre. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.